Fala galera, beleza? Como prometido, aqui está mais um vídeo sobre a tela, né, o monitor LG 32GN600. Propositalmente eu já iniciei o vídeo aqui com essa paisagem aqui, com essa arara, e pra eu conseguir passar pra vocês a dimensão das cores, né, o quão vibrantes são as cores. E eu fiz isso porque nesse vídeo eu vou falar sobre alguns ajustes que eu precisei fazer nas configurações por conta das cores, né. Além disso, eu vou explicar pra vocês aqui um pouco de alguns prós e contras que eu identifiquei até o momento utilizando. Eu tô aí há basicamente 2 meses usando a tela, tanto para jogos, para editar vídeo, para consumir vídeo, e eu acho que já tem uma boa base aí para poder passar para vocês. Primeiro, o que eu identifiquei aqui de pró? A tela é muito grande, né? Um monitor de 32 polegadas, e isso muda muita coisa quando a gente vai falar de produtividade e até em consumo de conteúdo. Para jogar também, cara, é um absurdo de bom isso aqui. Eu tenho um outro monitor que inclusive tá ali do lado com a mesma imagem, ó, que é um LG também, só que de 29 polegadas ultra-wide. A gente fala de produtividade, por exemplo, olhar para edição de vídeo, a gente consegue ter uma visão da timeline, do que a gente precisa mexer no programa de edição, muito boa. Você consegue ter uma timeline muito maior do que o monitor de tamanho convencional. Então, por exemplo, o meu monitor ultra-wide, né, que é um monitor que os editores de vídeo normalmente já gostam. Eu abri aqui o CapCut e eu consigo ver aqui nesse caso uma timeline completa ali, do vídeo completo, foi do short que eu postei recentemente, mais um espacinho que sobra aqui no final, né? Se eu arrastar essa mesma tela aqui agora pro LG de 32, a gente consegue também ter a mesma visibilidade que um ultra-wide de 29. Então, é claro, eu não fiz nenhuma comparação assim mais precisa, só que aqui melhor do que isso não tem. A gente consegue ver que eu tenho a mesma amplitude que eu tenho no monitor de 29, eu tenho no monitor de 32, sendo que o de 29 é ultra-wide. Então assim, produtividade, isso daqui é um absurdo. Resolução altíssima, uma qualidade muito boa também, é um monitor 2K. Taxa de atualização 165 Hz. Então você tem um conjunto aqui muito bom, e se você tá buscando esse monitor, hoje ele tá custando na faixa de R$ 1.600 aqui na Kabum, né, à vista, ou 1.777 parcelado. E se você tá buscando um monitor nessa faixa, eu dei uma boa pesquisada antes de comprar esse, e não tem um outro concorrente direto nessa faixa de preço que entregue esse conjunto. Então é uma excelente opção de compra. Eu gostei muito, não me arrependo de ter comprado e tô gostando muito. Se eu estiver pesquisando sobre, por exemplo, um monitor ultra-wide de 27, 29 polegadas ou esse daqui, você não vai perder nada. E além disso, por exemplo, eu já fiz faço aí algumas gravações de jogos, e uma outra coisa que eu percebi enquanto eu faço essas gravações de jogos é que quando eu tava usando só um monitor ultra-wide, dependendo do jogo, ele não deixava, ou eu tinha alguma dificuldade para poder configurar e capturar a tela do jogo na proporção 16:9, que é na proporção que a gente assiste aqui, a padrão do YouTube. Isso me prejudicou em alguns vídeos, por exemplo, que eu gravei achando que tava saindo na resolução 16:9, e no final ele saía com aquela barra preta, tanto em cima quanto embaixo, porque ele pegava na proporção da tela ultra-wide. Então, se você tá com foco em gravar vídeos, gravar jogos, fazer live, etc., talvez seja interessante você pegar um monitor já com essa proporção sem ser ultra-wide, porque você pode ter um pouquinho de dificuldade aí. Não é algo que é impossível de se resolver, mas dependendo do jogo é um pouco mais complicado. Tem jogo, por exemplo, que comia parte do jogo aqui na barra de tarefa, ficava escondido, enfim, algumas das dificuldades que eu tive e que aqui você não vai ter porque ele já tem essa proporção 16:9. Falando um pouco de contra agora, foram 2 contras que eu identifiquei até o momento. Primeiro, caixa de som embutida, ele não tem uma saída de áudio e isso faz falta. O meu outro monitor ele tem essa saída, e no meu caso especificamente, como eu tô usando ele como o monitor principal, mas o meu segundo monitor tem essa saída de áudio, eu acabo não sentindo essa falta necessariamente. Porém, se você for comprar ele para ter como único e você não tem uma caixinha de som, caso você queira utilizar uma caixinha de som, se não for usar só o fone de ouvido, você vai sentir falta porque ele não tem. Eu acho que pelo conjunto dele a LG poderia ter colocado ali uma saída de áudio, ainda que simplesinha, porque ele pede isso, fica realmente faltando. E o segundo contra é um ponto que você precisa fazer uns ajustes, né, por isso que eu vou citar, é a questão das cores. Ele, por ser um painel VA, ele tem essa diferença de cor de um painel IPS, que é o meu outro monitor, por exemplo. Pelo que eu tava pesquisando, não sou nenhum expert, mas pelo que eu pesquisei, o painel VA, ele tem um contraste um pouco
mais alto, só que o foco dele é mais para quem tá sentado na frente, né? Então, se você for consumir um pouco de lado, talvez fique uma imagem meio distorcida, meio lavado. Além disso, ele tem 350 nits, enquanto o meu outro monitor, ele tem 300 nits. E por que eu tô entrando nesses detalhes? Quando a gente olha para a diferença nas duas imagens, a gente vê aqui um tom de cor muito vibrante, um tom de cor muito vivo, muito bonito. Só que quando a gente olha ali no IPS, a gente tem também um tom de cor muito bonito. E se você for observar bem, o tom de cor naquele monitor, ele é um pouco mais forte do que nesse. Esse daqui, ele dá uma impressão de ser um pouco lavado. Particularmente, na prática, você não vai sentir essa diferença, tá? É uma imagem excelente, imagem muito bonita. Vou deixar alguns vídeos rolando aqui enquanto eu falo pra vocês verem de alguns jogos que eu já joguei com ele, de alguns testes que eu já fiz. E vocês estão vendo aí, é uma imagem excelente, uma imagem muito bonita e realmente na prática você não vai sentir dificuldade nenhuma. Pode acreditar que você não vai sentir dificuldade nenhuma. Só que fato é que eu precisei fazer esses ajustes aí, essas configurações, né? E quais foram essas configurações? Vamos lá, peguei o celular aqui na mão pra ficar um pouco mais fácil de mostrar pra vocês aqui as configurações. Um outro ponto que eu acabei esquecendo de comentar é que ele só tem esse botãozinho aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar, esse analógico aqui, mas é suficiente, tá? Isso eu acho que é um padrão da LG, porque meu outro monitor também é assim e minha TV também é assim. Um clique, ele sobe aqui o menu, você pode mexer pro lado, pro outro, para frente, para trás, e aqui você vai selecionar a opção que você quer, só um clique também, ele já vai atender ali o que você está pedindo. Basicamente aqui a gente tem entradas, modo de jogos, menu e o sair e desligar. Aqui no menu a gente tem algumas configurações rápidas, né? Tem ali a taxa de atualização que está no momento, se o FreeSync está ativado ou não, e tem algumas outras configurações. Aqui a gente tem modo jogos, que já são alguns modos pré-setados, né, que já vem ali com um padrão de imagem já configurado. Ajustes de jogos, que a gente tem FreeSync, estabilizador de preto, tempo de resposta, mira e o reiniciar. Ajuste de imagem, tem todas as configurações aqui de ajuste, né, voltado para a imagem em si. A entrada, algumas configurações de entrada e aqui configurações gerais. Onde eu precisei mexer? Ajuste de imagem. Aqui eu deixei o brilho em 100, contraste em 75, nitidez 50, gama modo 1, temperatura de cor manual C10, 6 cores, tudo no 50, esse daqui se eu não me engano ficou padrão, déficit desligado e é isso. Ajuste de jogos, estabilizador de preto, no momento tá em 0. O que isso significa? Quando eu fui mexer nessas configurações, eu assisti esses dois vídeos que tá passando pra vocês aqui agora, pra ter referência, né? Eu fui buscar referência de como igualar ou deixar muito próximo as cores de um painel VA para um painel IPS, ou como configurar um monitor LG 32GN600, enfim. Desse tipo de pesquisa, achei esses dois vídeos que foram os que mais me ajudaram aqui. Só que essa questão do estabilizador de preto, ela influencia diretamente no resultado das cores. Porque aqui quando ele tá em 0, a gente tem um preto. Eu vou minimizar a minha outra tela. E aqui vocês estão vendo que tá um preto forte. Só que aqui vocês veem que é um preto mais escuro ainda. Só que o padrão que o pessoal ensina nos vídeos é um estabilizador de preto em 65, 70. E quando eu aumento aqui, ó, para 65, vamos deixar em 70. Tá vendo que ele já ficou um preto mais lavado? Eu não sei se vocês vão ter essa dimensão aí olhando pelo celular, mas olhando aqui diretamente, né, ele fica um preto um pouco mais acinzentado, enquanto lá na outra tela fica um pouco mais escuro. E o que essa estabilização de preto impacta além desse acinzentado? No Ghost. Tem muita pesquisa sobre Ghost. E sim, ele tem. Por padrão, ele vem com Ghost. Eu já deixei o site aberto aqui. E o Ghost, pra quem não sabe, é essa sombra preta que fica passando aqui, ó, atrás desses desenhozinhos aqui. Mas, vocês estão vendo que tem quase nada de Ghost? Tá bem pouco. Quando ele tá com o estabilizador de preto em 70... ou quanto mais alto tiver o estabilizador de preto, melhor vai ficar aqui a questão do Ghost. Quando a gente baixa pro 0, há uma diferença absurda. E aí a gente tem mais Ghost aqui. Então quando a gente coloca um estabilizador de preto no 0, ele vai te entregar uma cor mais vibrante, uma cor mais forte, um preto mais preto. Entretanto, ele vai te entregar um pouco mais de Ghost. Na prática, pode ser que se você for um usuário um pouco mais exigente aí, você sinta esse Ghost. Eu, particularmente, eu não percebi isso jogando
jogos aí de FPS, eu não percebi isso em momento nenhum, tá? Eu só vejo isso testando mesmo. Então, vai depender muito de pessoa pra pessoa. Eu, sinceramente, eu só senti esse ghost, só percebi esse ghost fazendo os testes, na prática, utilizando aí como um uso normal, jogar, editar vídeo, consumir vídeos e estudar e etc. Não senti dificuldade, não senti problema nenhum. Padrão de cores excelente, gostei muito. Eu consigo ver cores bem vivas, o preto mais preto, e além de você ter essa opção de você poder manipular o nível de preto que você quer, o estabilizador de preto. Então você, de repente está muito escuro, aumenta um pouquinho, deixa um pouco mais acinzentado, vai ficar ainda uma cor mais bonita e você não vai ter uma imagem tão escura. Você consegue equilibrar da forma que você quiser. Além de todos os prós que eu já falei, né? Taxa de atualização, produtividade, a resolução altíssima, 2K. Pô, roda aí uma imagem muito viva, muito boa mesmo. Então, num conjunto geral, vale a pena. Se você tá buscando um monitor aí de 32 polegadas com resolução 2K, 165 Hz e taxa de atualização, cara, vai nesse daqui, no LG, que é sem erro. É sem erro. Eu gostei muito, tô gostando muito. Se por acaso, conforme aí eu for utilizando por mais tempo, jogos diferentes, eu senti alguma coisa adicional que eu não falei nesse vídeo, ou até alguma coisa, por exemplo, contrária ao que eu tô falando nesse vídeo, então vamos supor que eu jogo algum outro jogo, tem até a Plague Tale que eu tô jogando, e ele tem cenas um pouco mais escuras, eu vou voltar a jogar e vamos ver como é que vai ser. Então se eu perceber, por exemplo, que aconteceu alguma coisa contrária ao que eu tô falando aqui, eu volto aqui ou crio um outro vídeo falando sobre isso, sobre essa diferença que eu achei. Então é isso, galera. Pra quem quiser ver aí mais detalhes sobre o unboxing, como que vem, o que vem na caixa, a base dele, como que eu instalei ele aqui também na parede, usei um suporte ali muito mais barato, suporte de R$50, quem não assistiu o vídeo ainda, eu vou deixar ele aqui no final, dá uma olhadinha lá, é o vídeo da instalação aí do monitor, onde eu mostro aqui toda a arrumação do setup. A tela eu não uso assim, né, eu uso ela em pé, só coloquei assim para efeito de comparação aqui para fazer o vídeo mesmo, então vocês conseguem ver aqui o setup final como que ficou, só dá uma clicada aí, dá um pulinho lá, então deixa o seu comentário aí, deixa o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e até a próxima, valeu!